nosso primeiro assunto é o Corinthians. Hoje teve reforço sendo apresentado por lá, Igor Coronado, um jogador de bagagem. Depois de 12 anos morando fora do Brasil, não era para menos. Coronado chegou com 48 malas. Segundo ele, a esposa foi a grande culpada. Minha mulher quis trazer toalha, roupa de cama, tudo. Falei, então, você vai estar bem com isso aí? Vai estar feliz? Então tá bom. O meia ainda não escolheu lugar para morar, mas foi acolhido pelo novo colega de trabalho, o volante Paulinho. O Paulinho, para dar um exemplo, abriu as portas do apartamento dele para mim ficar com a minha família, sabendo da dificuldade que eu estava vindo de fora. E não é em todo lugar que você encontra esse suporte. Dito isso, o novo reforço de grande investimento do Corinthians e que fechou por 2 temporadas já está no clube, se familiarizando. Ao mesmo tempo em que a torcida também quer conhecê-lo melhor. Afinal, como é Igor Coronado em campo? Eu sou um meio ofensivo, porém hoje eu tive uma palavrinha com o treinador e já expliquei para ele também que se precisar para jogar em outras posições também do meio para frente. Igor Coronado participou pela primeira vez nesta terça-feira de um trabalho em grupo com o elenco aqui no CT Joaquim Grava. A chegada dele é tratada com calma, até porque ele jogou pela última vez em dezembro e vem de uma liga totalmente diferente. Precisa estar pronto para enfrentar o nada fácil calendário brasileiro. A programação é que ele faça a estreia a partir da próxima semana. Mas Igor Coronado tem pressa, está ansioso para o encontro com a Fiel. Se a gente conseguir chegar nesse final de semana para fazer parte, entrar 5, 10 minutos para me inserindo, seria muito bom. Se não puder, paciência, vamos para a semana que vem. O atleta chegou com muitas desconfianças e polêmicas, até mesmo em relação ao custo para o clube. Eu estou aqui para mostrar o meu futebol, que eu valho a pena mesmo, que o Corinthians tenha me contratado, e essa responsabilidade eu vou tentar mostrar dentro de campo o porquê que eu estou aqui. O meia vai usar a camisa de número 77. Além de ser um ano histórico para o Corinthians pela conquista do Campeonato Paulista, foi o número que, segundo ele, o acompanhou num dos melhores momentos jogando pelo Al Ittihad da Arábia. Para quem assistiu do camarote o empate emocionante contra o Palmeiras e viu o apoio da Fiel na saída do CT, Coronado diz estar pronto para receber este mesmo apoio e entender as críticas quando elas chegarem. Então a gente tem que trabalhar duro para deixando pra gente ficar feliz, deixando nossos torcedores felizes também. Então esse é o meu objetivo aqui. Hoje Esportes, a gente mostra aí os números do Igor Coronado pelo Al Ittihad nas últimas temporadas, 2022-2023. Ele esteve, inclusive, em todos os jogos do Al Ittihad como titular, 100%. Minutos por jogo, 89,9, 6 gols, 15 assistências. Em 2023-2024, foram 21 jogos até aqui, né? Ele foi transferido para o Corinthians, logicamente, como vimos. 95,2% de titularidade. Minutos por jogo, 78,7, com 5 gols e 9 assistências. Mas como ele deve entrar nesse time do Corinthians? Para isso, nós temos o nosso campinho e Gustavo Zupac preparou pra gente, então, essa análise. Fala, Zupac. E a gente vai imaginar como o Coronado vai ser encaixado no time ideal do Corinthians, né? Jogadores importantes estão fora também. Então a gente vai olhar para um cenário otimista, né? Com todo mundo à disposição do Antônio Oliveira. Qual deve ser a cara desse Corinthians agora que a reformulação, pelo menos essa primeira janela, ela tá muito perto de acabar? E eu digo muito perto porque a gente, né, trouxe a informação, a ESPN traz a informação. O Corinthians está para fechar o Kaká, né? Zagueiro que tá no Atlético Paranaense, que pertence a um clube japonês. Então tem gente para chegar. Mas nessa primeira janela, essa primeira etapa da reformulação, qual deve ser o saldo em termos de formação de time e onde o Coronado vai ser encaixado dentro daquilo que o Antônio vem usando como ideia, né? Claro, nesses primeiros 3 jogos, né? Na equipe do Corinthians. Bora dar uma olhadinha aonde que o Igor Coronado poderá jogar. Esse é um desenho, deixa eu só trocar, esta é a peça aqui. Este é o desenho, todo mundo aqui, inicial que eu imagino pro time que o Antônio tem à disposição. Especialmente
num trabalho sem bola, né, com uma linha de 4, Gustavo Henrique, o Félix Torres e o Diego Palacios. Eu acho que quando recuperado é um cara que vai ganhar espaço nas mãos do Antônio, justamente por ser um cara de muita projeção, né, e o Antônio gosta de trabalhar com alas, né, no momento com bola. Então acho que esse é o primeiro desenho, com Ranieri, Maicon, Rodrigo Garro, Coronado, meio atacante que vem da esquerda para dentro, ele é destro, vem da esquerda para dentro para trabalhar o pé direito, Romero, o atacante pelo outro lado, e o Yuri Alberto, quando recuperado da sua lesão na costela, como centroavante. Com bola, como é que muda o comportamento? Com bola, o Corinthians, nas mãos do Antônio, tem gostado de trabalhar na linha defensiva com 3 zagueiros. Hoje, o time está jogando assim, sem o Palacios, né? Então, quando tem a bola, o Fagner libera. Hoje o time tá assim, né? Essa é a base do time atual. Então, quando tem a bola, faz Torres, Gustavo e Caetano, libera Wesley numa ala, Fagner na outra, né? Então, essa é a tendência. Com bola, a hora que o Diego Palacios estiver à disposição, que eu imagino que o Ranieri vai afundar para fazer esse trabalho de 3 zagueiros na base de saída. Aí Corinthians libera, o Antônio libera o Palacios, que é um ala de projeção de um lado, Fagner, que é um ala de projeção do outro, com Maicon no meio campo, Garro, Coronado, Romero e Yuri Alberto. Então, com bola, o Corinthians tem trabalhado com dupla de ataque. Esse é um desenho para o time agredir os seus adversários. Ranieri segura mais, Palacios projeta, Coronado meia de um lado, Fagner projeta, Rodrigo Garro meia do outro lado, Ángel Romero e Yuri Alberto como dupla de ataque. Esse é um desenho provável do Corinthians ideal, dentro da ideia atualmente utilizada pelo seu técnico Antônio Oliveira. Variações dentro desse desenho, que é um cara que eu acho que pode ganhar espaço. Pedro Henrique vem jogando bem, aliás, entrou bem, de maneira muito voluntariosa contra o Palmeiras. Se o Romero baixar a produção, Pedro Henrique pode fazer dupla com o Yuri Alberto. No Inter, o Pedro Henrique vinha jogando ultimamente como dupla, nas mãos do Eduardo Cudê. Ou se o próprio Igor Coronado não viver o seu melhor momento, demorar um pouco mais para encaixar, o Pedro Henrique pode entrar na ponta e aí o Corinthians mudaria um pouco o seu desenho. Teria aqui Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Yuri Alberto, Pedro Henrique. Essa utilização também possibilita o Wesley jogar, se o Coronado não tiver no seu melhor momento. E se por um acaso o técnico do Corinthians preferir usar mesmo o Caetano como lateral improvisado, aí mexe um pouco nas peças, né? Com bola seria Torres, Gustavo Henrique e Caetano. O Wesley aberto por um lado, o Fagner por outro, ficaria muito próximo do time que é hoje. E se o Coronado entrasse aqui, ele seria esse jogador de perfil diferente do Wesley, traria mais a articulação para dentro do que propriamente o jogador agudo. Mas é um atleta que vai ser utilizado, imagino, sobretudo nesse setor. É a faixa onde ele se sente mais confortável e imagino mesmo que o ideal seja com Palacios projetado, com Ranieri entre os zagueiros, com Coronado e Garro dividindo a articulação, com Yuri Alberto e Romero como dupla de ataque. A ver se será esse desenho e a ver se funcionará dentro das ideias do técnico Antônio Oliveira, que vai ganhando mais opções, né? Bem mais, por exemplo, do que tinha o Mano Menezes, técnico anterior do Corinthians. Marcelo. Eu estava olhando aqui, o número 77, ele foi utilizado pelo Jadson, ele foi utilizado pelo Marcelinho Carioca, ele foi utilizado pelo Jô, e agora o Igor Coronado chega com a 77 também, pegou para ele. É isso, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. É um número simbólico para o Corinthians, né? O ano da quebra do jejum dos 23 anos. É uma história curiosa, a história do Igor Coronado, né? Porque a gente sabe, ele é um jogador que estava no futebol árabe, mas é mais do que isso. Ele é um atleta que nunca jogou no Brasil. É um cara de 31 para 32 anos, natural de Londrina, que saiu muito cedo, fez base no MK Dons, que é um time pequeno da Inglaterra, um time que revelou o Dele Alli, por um acaso, e que revelou já outros jogadores. Então, são várias novidades, né? Há a dúvida como ele vai se encaixar taticamente no time do Corinthians, ok. Há a questão como ele vai reagir à intensidade do futebol brasileiro em comparação ao nível de intensidade que é muito mais baixo no futebol árabe, mesmo nessa fase de investimento, também é um ponto a ser observado. E também tem outras questões, como ele vai reagir à pressão, porque ele está saindo de um lugar onde há a pressão dos donos dos clubes, dos sheiks, dos donos que cobram ali e tal, mas em relação a público, é uma relação completamente diferente
entre quem torce e quem joga. Então o nível de pressão que se vive aqui, ele tá, inclusive, muito exagerado, não pela grandeza dos times, mas pela selvageria que a gente vê em todas as esferas. Então o Coronado tá chegando em outro mundo. Mas sabe, Zupa, é que você falou dessa parte de torcida, eu acho que jogador de futebol, ele fica feliz com isso. Acho, quando as coisas estão bem. Né? Quando as coisas vão mal, eles são submetidos a um nível... Se as coisas não forem bem, acho que ele vai ser submetido a um nível de pressão que ele nunca passou na vida. Né? Ele jogou no Palermo, jogou, ok, mas eu acho que ele nunca viveu um nível de pressão que o futebol brasileiro submete às pessoas. Sim. E aí talvez não reaja bem. Então acho que são algumas variáveis, alguns cenários que a gente, técnico, tático, físico, comportamental, que a gente vai observar o Coronado dentro desse contexto. Mas o mais importante de tudo é que ele é muito bom jogador. Tecnicamente, ele é um bom jogador de futebol. E ele tende a ajudar o Corinthians. O Corinthians não investiu um valor para contratá-lo em termos de direitos, ele estava livre, mas não vai ser um contrato baixo, isso também é uma responsabilidade para ele. Ele não tem culpa, é o valor de mercado dele, mas é um cara que tecnicamente tende a ajudar o Corinthians e tende a dividir com o Rodrigo Garro o protagonismo técnico do Corinthians. Essa é uma boa notícia. O Marcelinho Carioca, o 77, quando ele volta, tá? Eu vi que você fez assim. Em 2006. Mas quando ele volta, aí em 2006, aí ele pega a 77. Com o envolvimento da torcida até, né? Naquela, também, Eu lembro disso. Ô André, o Igor Coronado, você imagina ele chegando para ser titular quando ele estiver à disposição? Ele não está ainda. Sim, chega uma referência do ponto de vista técnico para, claro, né, qualificar o time do Corinthians, dividir com o Garro, como disse o Gustavo, esse protagonismo. O Corinthians tende a crescer muito como time de futebol com o Coronado em forma, razoavelmente adaptado, razoavelmente também entrosado com os companheiros dele, de modo a oferecer para o time do Corinthians o que ele tem de capacidade individual. Mas eu acho que o ponto mais interessante é esse abordado pelo Gustavo agora há pouco. O Coronado está chegando pro... aliás, vai ser como, né? Vai ser Igor, vai ser Coronado ou vai ser Igor Coronado? Igor Coronado. Na camisa Coronado. Na camisa só Coronado. Então vai ser Coronado. Então, parabéns, é isso aí, vai ser Coronado. Então o Coronado vai chegar para um ambiente de futebol que é totalmente diferente de tudo que ele já viveu. Eu acho que pela primeira vez na carreira dele, ele vai experimentar o que é jogar numa equipe de camisa pesada, representatividade popular e cobrança dioturna para jogar bem. Ele não teve isso até hoje, com 31 para 32 anos de idade. Isso não é uma crítica a ele, de jeito nenhum. Ele tem uma trajetória de carreira que é pouco usual. É um cara que saiu do Brasil muito cedo, passou por diversos lugares, ambientes diferentes, mas ele nunca viveu o que é, no futebol brasileiro, jogar em uma equipe do tamanho do Corinthians. Então aquilo que ele vai passar a experimentar quando vestir a camisa do Corinthians pela primeira vez é muito novo para um cara que já tem mais de 30 anos. Isso é curioso. Isso não significa de nenhuma maneira que ele não vai gostar, que ele não vai conseguir atingir o seu melhor nível, nada disso. Já deve estar muito bem informado, já deve ter conversado com muita gente, mas quando você experimenta as coisas, tudo é diferente, porque você tem a sua própria maneira de lidar com isso. Se não fosse assim, tantos treinadores de fora do Brasil que vieram para cá, bastava ter uma boa conversa com os compatriotas e tal, que tudo daria certo. E nem sempre foi assim. Falando de técnicos, né? Agora, falando de jogadores, vai ser mais uma camada de observação para a gente ter aqui em relação a alguém que tende a oferecer muito tecnicamente para o time do Corinthians, tão logo esteja, né, no seu melhor momento físico para poder ajudar em campo de fato. Pois é, ele disse que ainda não está à disposição. Quando ele chegou no aeroporto, ele já tinha falado que ia precisar de um tempo para voltar e ter a sua forma física 100%, mas ele disse que gostaria já de estar relacionado no domingo, entrar ali uns 10 minutos até para sentir isso também, essa nova experiência na vida dele.